no Evangelho que escreveu João, capítulo 8, versículos 31. Versículo 31. Na semana passada, quando nós finalizamos a ministração citando esse texto, eu queria compartilhar algumas coisas com os irmãos nele. 8:31 diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Amém? Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Pai querido, em nome de Jesus, nos dá a tua bênção, a tua sabedoria, a tua unção, direção do teu Espírito, Pai, para ministrar a tua palavra. Nos ensina nessa manhã, Pai. Ó Deus, que a tua palavra nos edifique, mas acima de tudo nos corrija. Corrija a direção, corrija a rota, corrija o curso da nossa vida, Pai, em direção à tua vontade, em direção a ti, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós estamos passando aí pelo momento muito difícil que o mundo está passando por conta dessa guerra que está acontecendo lá na Europa Oriental, onde um país, eu não quero entrar aqui em mérito nenhum, não, eu estou citando fatos, né? Um país é invadido. E o que a gente vê é uma tragédia, cidades sendo destruídas, vidas sendo mortas, outras fugindo da sua casa com a mochila, indo para um país estranho muitas vezes. O mundo como um todo sofrendo os efeitos dessa guerra. E aqui um parênteses, nós precisamos orar, né? Colocar diante de Deus toda essa situação. E quando a gente vê no noticiário, uma confusão de narrativas, né? Ninguém sabe quem está falando a verdade. Aliás, há um ditado que diz que na guerra a primeira vítima é a verdade. Quem primeiro morre numa guerra é a verdade. Porque um diz uma coisa, outro diz outra, números discordantes um de outro. Perdeu tantas vidas, morreu não sei quem, foi abatido tantos aviões, e cada um tem uma versão dos fatos. O fato é que há um sofrimento, mas a verdade a gente nunca sabe onde está. Na política é a mesma coisa. E a gente vê as narrativas de candidatos, as narrativas de partidos, a narrativa de governantes. Cada um tem uma versão dos fatos, cada um tem as suas verdades, né?
E a gente que está aqui, pessoas comuns, né, nunca sabemos aonde de fato está a verdade, aonde é real aquilo que está se falando. Aliás, esse versículo, que é o 32, tem sido até de forma inadequada usado nessas questões. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, né? Porque é assim, alguém está desconfiando de mim, né? Há uma discordância de minhas atitudes, aí eu digo isso, né? Na hora que conhecer a verdade, vai ser liberto, né? Eu uso esse texto em meu benefício, em minha defesa. E o que Jesus está falando, esse texto aqui, quando Jesus cita, é uma outra situação totalmente contrária a essa. Claro que quando eu cito isso, né, em meu benefício, tomara que isso resolva os problemas da mentira na minha vida, né? Tomara que, por exemplo, um político, por exemplo, muitos usam esse texto, bom seria que esse texto fosse usado e fluísse e produzisse o efeito a que ele se refere. Mas o fato é que quando Jesus cita esse texto, não foi nesses contextos. Aqui Jesus fala no contexto do pecado, sabe? No contexto de situações que a plateia que o ouvia na época lá estava vivendo. E aí ele vai dizer aqui o que é essa verdade. Ou melhor, quem é essa verdade? Na concepção grega, a palavra verdade é conhecida como aletheia, que significa aquilo que não está mais oculto, aquilo que não está mais escondido. Assim, na concepção grega, verdadeiro é o que se manifesta aos olhos naturais, aos olhos do corpo, aquilo que eu consigo enxergar, aquilo que eu consigo visualizar, aquilo que na minha mente eu consigo conceber. Então, na visão grega, aí se descobre a verdade. Em latim, a verdade se diz veritas, e refere-se à precisão, ao rigor, à exatidão de um relato. Portanto, verdadeiro, no latim, refere-se à linguagem enquanto uma narrativa enfática. Por exemplo, num discurso, num tribunal, por exemplo, onde tem ali a promotoria e que é a acusação, existe ali a defesa. Aquele que consegue ser mais enfático e convencer o jurado naquela determinada situação é o detentor da verdade ali, né? Então, a verdade foi aquele que se saiu melhor na exposição de um fato e de alguma coisa ali, né? Na concepção hebraica, verdade se diz emuná, e significa confiança. Dessa forma, a verdade é a crença fundada na esperança e na confiança. E é esse aspecto aqui que Jesus pega. São esses aspectos que na concepção hebraica que Jesus desenvolve aqui o seu conceito de verdade, e nós vamos trabalhar sobre isso. Nós vivemos num mundo, amados, onde se relativiza tudo. Tudo é relativo. Cada um tem sua verdade. Cada um constrói a sua própria verdade e declara-se hoje, ensina-se hoje que não existe verdade absoluta. E às vezes nós embarcamos nessa tese. Às vezes nós embarcamos nesse ensino. E o objetivo do que vamos ministrar hoje
à luz da palavra de Deus, mostrar que essa concepção, esse relativismo que o mundo vive hoje é antibíblico, é maligno. Deus, portanto, Deus não está nele. Amém? Como eu falei, tomando como base essas três concepções, a grega, a do latim, a hebraica, em cima desses conceitos, criaram-se esse relativismo todo, mas Jesus, ele parte de algo objetivo, não é uma verdade subjetiva. Ele traz uma verdade objetiva e concreta. Em João 17, quando ele ora, ele está fazendo a oração pelos discípulos, pela igreja, ele se refere ao Pai dizendo assim: a tua palavra é a verdade. É a oração de Jesus. Não é uma verdade, é a verdade. A tua palavra é a verdade. Então, ao contrário dos homens, Jesus, ao definir a verdade, ele define a verdade numa confiança, numa esperança, numa convicção na palavra de Deus, naquilo que Deus diz. É dessa forma que Jesus apresenta o conceito de verdade. Por isso ele mesmo diz que, dizendo de si próprio: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, a verdade exposta aqui por Jesus não tem nada a ver com a minha verdade. Não tem nada a ver com a verdade dos judeus que aqui estavam e que achavam que detinham a verdade. Não tem nada a ver com a verdade relativista que a gente vê hoje na sociedade. Existe sim uma verdade absoluta. Essa verdade absoluta chama-se Jesus. E está na sua palavra. Amém? A palavra de Deus é uma verdade, é a verdade absoluta, e é ela que deve delinear a nossa vida em todos os seus sentidos. Mas a fonte dessa verdade, aqui mesmo no capítulo 8, no versículo 15, Jesus fala aqueles ouvintes ali o seguinte: vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo, a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então, duas coisas aqui. Primeiro, o problema desse relativismo todo é porque avaliam-se verdade segundo os padrões humanos, segundo os padrões da sociedade. E é assim, aquilo que é verdade hoje, talvez não fosse verdade há décadas atrás. Aquilo que é verdade hoje, provavelmente, isso nos padrões humanos, deixará de ser verdade há décadas adiante. São verdades, entre aspas, mutantes, que vão se adaptando à cultura, vão se adaptando à evolução dessa cultura, dos costumes. Então, ela vai mudando. Aquilo que eu acredito hoje, amanhã eu não acredito mais. O que eu acredito hoje, eu não acreditava no passado. Essa é a verdade, entre aspas, ensinada e apregoada segundo os padrões humanos.
segundo os padrões dessa sociedade, desse mundo que a palavra de Deus afirma, que jaz no maligno. Ou seja, as verdades que são ensinadas, apregoadas hoje, a fonte dela é Satanás. É Satanás. É produzida no inferno. E a verdade, sendo aqui repetitivo, né? A verdade verdadeira, né? Só existe em Jesus. E só existe na palavra de Deus. Então ele fala aqui que vocês, diz para eles, vocês julgam pelos padrões humanos. Por isso eles desacreditavam em Jesus. Por isso eles viam que era loucura o que Jesus estava falando. Porque Paulo fala isso, que o evangelho de Cristo é escândalo para os judeus. Porque eles avaliavam o evangelho de Jesus e confrontavam com o que eles tinham aprendido no passado. Então se escandalizavam com aquilo que Jesus trazia. E era loucura para os gregos, que não conseguiam entender a mensagem do evangelho. Ele diz também aqui, ainda no versículo 16, que o que confirmava a verdade dele é o próprio Pai. O Pai confirmava aquilo que ele ensinava. A verdade de Jesus tinha como testemunha o próprio Pai. O próprio Pai. E o testemunho do Pai está aqui na sua palavra. Portanto, amado, tudo aquilo que eu pratico, aquilo que eu vivo, aquilo que eu ensino, aquilo que eu ouço, para mim saber se é verdade realmente, precisa ser confirmada pela palavra de Deus. Qualquer verdade, qualquer ensino, por melhor que seja a intenção, por mais bonito que pareça, por mais piedoso que possa parecer, se tiver em desacordo com a palavra de Deus, não é verdade. É mentira. É mentira. Então, a palavra de Deus, ela precisa ser a nossa testemunha na minha prática e no meu porte de vida e na forma como eu me procedo na minha vida e em relação à igreja, em relação às pessoas, em relação à sociedade. E há aqui a falta de verdade produz o quê? O contrário da verdade é a mentira. Né? E algumas mentiras são ensinadas e incutidas na nossa vida diariamente. Quer ver a mentira muito comum hoje? Pecado não existe. O pecado não existe. Isso é uma tragédia, amados. Porque quando eu desconsidero a existência do pecado, eu também estou declarando que eu não preciso de Jesus. Que eu não preciso de Deus. Que a palavra de Deus é desnecessária. Porque o pecado não existe, tudo é válido, tudo é permitido. Tudo é permitido. Então, o pecado é a minha consciência. Se eu decido que não é pecado, o que o mundo fala, eu não estou roubando, não estou matando, né? Eu trabalho, pago meus impostos, portanto eu posso fazer tudo. Tudo é lícito. Então a grande mentira que se apregoa é que o pecado não existe. Quando a palavra de Deus diz que todos pecaram. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O pecado nos afastou da presença de Deus. Então, a primeira mentira é que o pecado não existe. Quer ver outra mentira? O cristão é preso e não tem liberdade para nada.
Você é crente agora? Então a tua vida acabou. Amado, a maior tragédia é nós estarmos no ambiente da igreja, dizer que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, recebemos o Senhor em nossa vida, a vida foi transformada, e nós temos esse sentimento, olhando para trás. Olhando para trás. Quantas vezes a gente não ouve alguns crentes dizer o seguinte: quando eu estava no mundo, a minha vida era melhor. Quando eu estava lá, a coisa parece que é diferente. Né? A saudade do Egito, das comidas de Faraó, esquecendo-se que, apesar das comidas de Faraó, viviam em escravidão. Viviam em escravidão. Amado, o cristão verdadeiro, ele é feliz. Você é feliz, amado? Há felicidade no seu coração? Há contentamento no seu coração? Então, é outra mentira. O cristão, sabe, é triste. Eu não sou. Eu não sou. A outra mentira: eu sou livre e, portanto, eu faço o que eu quero. Ou eu faço o que eu quero porque eu sou livre. Amado, liberdade não é poder fazer o que quer. Não. Às vezes isso é muito comum no ambiente cristão. Eu posso fazer isso? Pastor, eu posso fazer aquilo? A vontade que dá dizer, meu irmão, você pode fazer o que você quiser. A vida é sua. Então não pergunte para mim. Pergunte para Jesus. Pergunte para Ele. Consulte o manual. O que você vai fazer? Glorifica o Senhor? O que você vai fazer? Exalta o nome do Senhor. O Senhor é exaltado, é glorificado naquilo que você vai fazer? Você pode convidar o Senhor para fazer junto com você? Se for afirmativa essa resposta, faça. Liberdade, amados, não é poder fazer tudo. Ou melhor, liberdade não é fazer tudo. Liberdade é eu até poder fazer, mas para a glória do Senhor eu não vou fazer. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Eu posso fazer isso aqui, mas eu tenho escolha. Eu não vou fazer. Embora eu possa fazer, eu não vou fazer. Por algum motivo. E o motivo principal é glorificar a Deus. Então, isso é liberdade. Agora, se eu não tenho essa escolha, eu sou escravo. E tem muita gente escravizada que não consegue se livrar de uma série de coisas que até gostaria de não fazer, mas faz. Não faz, faz porque é escravo. Então é um engano, é uma mentira achar que liberdade é fazer tudo. Não, não é. Liberdade é poder dizer: eu posso fazer, mas não vou fazer. Eu posso ir por aqui, mas eu não vou. Amém? A grande verdade que a palavra de Deus nos ensina e a centralidade do Evangelho é que todos nós estamos em rebelião contra Deus. Essa é a nossa condição inicial. Isso começa no Éden. Começa no Éden. Nós nos achamos muitas vezes bonitinhos. E nessa concepção de que nós somos bonitinhos, nós ficamos reivindicando um monte de coisa.
E a palavra de Deus nos mostra que aquilo que nós merecíamos, ou merecemos, é o fogo do inferno. Pela rebelião contra Deus. Por graça, por misericórdia. Por graça e por misericórdia, Jesus nos resgatou, nos resgata dessa condição. E nós podemos ser agora chamados de filhos de Deus. E estamos caminhando para o céu. Mas inicialmente a nossa condição não era essa. A nossa condição era de total, absoluta rebelião contra Deus. Por isso Jesus se fez homem. Por isso Jesus se fez homem e morre naquela cruz maldita para nos tirar dessa condição e nos trazer de volta à condição de filhos. Olha o que diz em Romanos, no capítulo 1, alguns versículos. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhe manifestou. Ou seja, Deus se manifesta de alguma forma a todos os homens. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos para se obscurecerem, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Versículo 18 ao 22. E o 25 diz: trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. A sociedade trocaram a verdade de Deus pela mentira. E enganam-se a si mesmo. E a palavra de Deus aqui diz que não há desculpa. Não há desculpa. Não há desculpa. A igreja está aí. O evangelho está sendo pregado. A palavra está sendo exposta. Os atributos de Deus estão aí visíveis. Deus se manifesta aos homens de alguma forma. Então não há desculpa. Aqui diz que os homens são indesculpáveis por crerem na mentira e desprezarem a verdade que é Jesus. E o texto aqui, voltando para o texto, amados, lido. Jesus está ensinando aqui, ele ensina algumas coisas. Primeira coisa, uma das coisas que ele fala é que o pecado, ele é um senhor. O pecado, ele é um senhor e ele escraviza. Isso está no versículo 33 ao 34. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Todo aquele que vive pecando, ou seja, todos nós, servos do Senhor, somos pecadores redimidos, limpos, lavados no sangue de Jesus. Mas aqui Jesus fala que aquele que vive na prática do pecado, ele vive na prática, sabe por quê? Porque ele não tem a liberdade,
Ele não tem a liberdade de escolha. Ele é escravizado pelo pecado. O pecado exerce um senhorio sobre a sua vida. É isso que Jesus está falando. Ele não consegue deixar o pecado, as práticas pecaminosas, porque esse pecado exerce um senhorio sobre a sua vida. E a proposta de Jesus é a liberdade em Jesus, é a verdade que liberta. Então, a primeira coisa, o pecado, Jesus fala que ele escraviza. Segundo, ainda nesse texto aqui, eu queria falar da presunção, porque os judeus aqui falam, peraí, nós nunca fomos escravos de ninguém, e todo mundo sabe que foram. Foram no Egito, foram na Babilônia, foram dos assírios, foram dos medos, dos persas, aqui é escravo de Roma. E na presunção deles, não, nós nunca fomos escravos de ninguém. Como é que eu tenho que ser livre? E a escravidão aqui que Jesus está falando, é a escravidão espiritual. É espiritual. Mas eles falam, não, nunca fomos escravos de ninguém. E às vezes, amados, nós usamos a mesma presunção dos judeus aqui. Estar numa igreja, amado, ser membro de uma igreja, participar ativamente das atividades da igreja, ter o nome num rol de membros da igreja, isso não indica, por si só, que nós fomos libertos. Infelizmente, amados, nos bancos das igrejas, ainda existem pessoas sentadas nos bancos, participando às vezes até de ministérios da igreja, exercendo cargos na igreja, mas escravizada pela prática do pecado, com a qual não consegue libertar. Porque ministério não liberta, pastor não liberta, liderança não liberta, rol de membros da igreja não liberta. Quem liberta é Jesus. É permitir que Jesus entre no coração, destrone o Senhor que lá estava, maniete o valente lá, e agora ele ocupe o trono desse coração e decida essa vida agora. Se eu não permitir que Jesus reine no meu coração, isso não acontece. E eu levo uma vida com outro senhorio. Então, aqui a presunção desses judeus, desses fariseus, muitas vezes é a nossa presunção. E Jesus fala aqui, ele traz aqui uma condição para uma liberdade plena. No 31 ele está dizendo que ele está dizendo aos judeus que haviam crido nele. Ele faz um discurso aqui nos anteriores, ele já vem desde o versículo, capítulo 7, depois de uma festa, ele vem trazendo discursos ali, falando, apresentando a si mesmo, apresentando o Pai, apresentando a verdade. E aqui no 31 ele diz que alguns dos judeus creram nele. Então ele diz, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. O que Jesus diz a esses judeus? Primeiro, obviamente, que é preciso crer. E eles creram. Mas segundo, que não basta somente crer. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Tudo bem, vocês creram, acreditaram, eu sou a verdade, mas não é só isso. Vocês precisam permanecer firmes. Então, primeira coisa é crer, mas segundo, precisa permanecer. Precisa perseverar. Não negociar com o pecado. É isso que Jesus está falando. Não voltar. Então, se vocês creram,
vocês precisam permanecer firmes aonde? Na minha palavra. É na minha palavra, não é firme na igreja. É antes de se firmar na palavra, é firme na igreja também, amado. Mas o caminho é estar firme na palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É firmar-se na palavra de Deus. Aí é firme de fato na igreja. Então, creia, mas permaneçam firmes na palavra. E segundo, e terceiro aqui, crer, permanecer, perseverar, não negociar com o pecado. E agora o terceiro é ser discípulo de Jesus. Aprender de Jesus. Estar aos pés de Jesus. Porque é assim, amados, muitas vezes nós queremos andar com Jesus, estar com Ele, mas não queremos aprender dEle. Aqui muitas vezes, aqui Jesus está ministrando aos seus discípulos e muita gente foi embora, porque as palavras eram duras. E o discipulador, por excelência que é Jesus, ele não vai só nos dar palavras agradáveis que a gente quer ouvir e receber. Pelo contrário, a palavra de Jesus na nossa vida vai nos confrontar com a nossa vida de pecado. Vai confrontar a nossa vontade. Então, ser discípulo de Jesus é se submeter aos seus ensinos. É caminhar com Ele. É estar aonde Ele está. É fazer o que Ele faz. É pensar da maneira que Ele pensa. E eu só vou saber como Jesus pensa ouvindo a Ele. Ouvindo a palavra dEle, aprendendo dEle. Porque senão eu vou agir segundo aquilo que eu penso, aquilo que a sociedade ensina, aquilo que as pessoas creem. E aqui mesmo, no capítulo 8, ele diz no versículo 47, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. E aí ele faz uma advertência àquele povo lá. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. E aqui está um segredo, amados. Quer saber o que é certo, o que é errado naquilo que está fazendo? Na conduta que está tendo? No caminho que deseja tomar? Na atitude que deva tomar? Ouça a Deus. Ouça a Deus. Consulte a Deus. Pergunte para Deus. Nós precisamos sair, amados, desse estágio de imaturidade. Aonde nós precisamos ser conduzidos e dirigidos por outra pessoa, por liderança, por pastor. Nós estamos aqui para tudo isso, amados. Mas cada um de nós precisa diariamente desenvolver um relacionamento íntimo, pessoal com Deus. Porque o dia que eu estabelecer esse tipo de relacionamento com o Senhor, eu não vou precisar ficar perguntando para um e para outro se é lícito ou não fazer determinada coisa. Porque eu estou ouvindo a Deus, eu estou aprendendo dEle. E Ele me ensina. E o Espírito Santo de Deus habita em nós. É assim, mas voltando lá em Romano, que diz que nós não somos, que o mundo não é indesculpável, mas nós, crentes, também não somos indesculpáveis. Porque o Espírito Santo foi enviado a nós. E Jesus disse que Ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Então, se o Espírito Santo habita em nós, se Ele de fato habita em nós, nós não podemos livremente, ainda que a gente cometa pecado, mas o pecado não pode ser uma prática na nossa vida, porque é incompatível. É incompatível. Não se mistura.
Não há liga. Uma vida aonde um coração aonde o Espírito Santo habita, andando de braços dados com uma vida pecaminosa, inconsequentemente. Inconsequentemente. Não se abala, não se entristece, não fica triste. Naturaliza o pecado. Normaliza o pecado. E pecado aqui, amado, é tudo aquilo que me afasta da presença de Deus. É errar o alvo, é errar o objetivo, é errar o propósito, é tudo isso que me afasta da santidade de Deus. É uma coisa que a gente não pode esquecer, amados. O Deus a quem nós servimos, que nós declaramos que reina em nosso coração, grave isso, amado, Ele é santo. Ele é santo. E Ele diz na sua palavra que sem santidade ninguém o verá. Ouvir a Deus, crer, permanecer, seguir e ouvir a Deus. E o resultado disso, que agora sim, observando esse caminho, Jesus é o caminho, observando esse caminho, é o que Jesus disse no versículo 36. Portanto, se o Filho com F maiúsculo, o Filho de Deus, se o Filho os libertar, vocês, de fato, verdadeiramente serão livres. Amém? E é assim, amados. Escravo aqui é servidão. Jesus nos liberta da escravidão do pecado, nos transporta para o reino do seu amor e nos faz agora servos, e na raiz grega é escravos da justiça. Agora nós abandonamos o pecado, nos livramos através de Jesus do senhorio do pecado da nossa vida, e Ele nos faz agora servos dele. Olha o que diz aqui, amados, em Romanos 6,18. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça, é o que eu citei. Olha o que diz em Gálatas 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Nós somos livres em Jesus e não podemos mais andar de braço dado com o pecado que nos escravizava. E em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 16, diz: vivam como pessoas livres. Amém? Vivam como pessoas livres. Mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Repito, vivam como pessoas livres. Jesus nos libertou, amém? Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Somos livres? Amém? Glória a Deus. Agora, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. E nós precisamos ter o discernimento do Espírito Santo do que é esse fazer o mal. Vivam como servos de Deus. O versículo termina assim: vivam
como servos de Deus. Esse é o segredo, amados. Esse é o segredo. A minha atitude é a atitude de servo de Deus? Será que como servo de Deus, eu posso usar essa expressão? Será que como servo de Deus, eu posso me trajar assim? Não é um conjunto de regras de pode ou não pode. Não é isso, não é um manual de regras. Não. É o meu coração de servo. Eu sou servo de Deus, eu posso falar determinadas coisas. Eu sou servo de Deus, eu posso ir em tal lugar. Eu sou servo de Deus, como eu devo me comportar como servo de Deus? Como servo de Deus, qual é o meu comportamento com os irmãos? O meu relacionamento com a igreja? O meu relacionamento no trabalho? A minha conduta em família, como deve ser? Como servo de Deus, como eu exerço a minha paternidade, a minha maternidade? Como eu vou ser um bom pai, uma boa mãe, como servo de Deus? Ou seja, amados, todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, quando nós as fazemos, nós estamos prestando um serviço a Deus. É esse o segredo. Tudo aquilo que a gente faz, é aqui que se encaixa, quer comais, quer bebais ou façais, qualquer outra coisa. Engloba tudo. Fazei tudo para a glória de Deus. Jesus veio, amados, para nos libertar. Amém? E para que a gente viva, de fato, essa liberdade. Então, terminando aqui, encerrando aqui, amados. O contrário da verdade é a mentira. Quando os fariseus, ali os judeus, aí começaram a confrontar Jesus, na sua presunção, que eram filhos de Abraão, e questionando a verdade ali ensinada, Jesus disse para eles, ó, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Vocês me amariam. Pois eu vim de Deus e agora estou aqui. E não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? A linguagem de Jesus é clara para vocês? Ela tem sido clara para nós? Ele faz essa pergunta aos judeus. A minha linguagem, aquilo que eu estou falando, vocês não entendem? Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo? E aí ele fala a esses homens, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, um paralelo aqui, amados. De um lado, aquele que é a verdade, a tua palavra é a verdade. E do outro lado, a mentira. E a mentira que Jesus fala, que ela é filha de Satanás. Que a gente ande pela verdade. Amém? Pelo caminho, a verdade e a vida que é Jesus. E para a glória de Deus, Ele nos deu a sua palavra, que é a verdade. A tua palavra, disse Jesus, é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, é o manual das nossas vidas. Amém? O Senhor, viva essa verdade, amados. Viva essa verdade. A aplicação
para nós é essa. Tudo aquilo que formos realizar e fazer, precisamos fazer essa pergunta: o que eu faço, o que eu penso, o que eu falo, aonde eu vou, aonde eu ando, glorifica a Deus? É um serviço prestado a Ele? Se não for, não provém dele. Amém? Nós fazemos parte do seu corpo. Amém? E o corpo de Cristo não está dividido. Ele não divide o seu corpo. Ele é o cabeça e conduz todo esse corpo em verdade, para a glória de Deus. Quero orar com vocês. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos ao Espírito Santo, Teu Espírito, Senhor, que ministre de uma forma melhor. E quando eu digo melhor, eu digo de forma mais contundente em nossos corações, Pai. Que o Senhor Jesus, que é a verdade absoluta, reine em nossos corações e governe as nossas atitudes, governe as nossas ações, as nossas práticas, Pai, para que a gente possa viver, de fato, a verdadeira liberdade em Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos libertou, nós reconhecemos isso, que nós éramos escravos do pecado, mas o Senhor nos trouxe a liberdade, Pai, e que a gente possa viver essa liberdade, para que através das nossas ações, através das nossas atitudes, ó Senhor, o Teu nome seja exaltado e seja glorificado. Não queremos somente crer, mas queremos permanecer no caminho da verdade, Pai. Nós queremos viver uma vida de discípulo, Pai, e ouvir a Deus todos os dias, em nome de Jesus, vivendo em santidade, porque Tu és santo. Amém? Ao louvor é isso? Amém. Vamos louvar o Senhor, irmão? Vocês concedem alguns minutinhos aí? Amém? Vamos ficar em pé, amados. Então vamos terminar em nome de Jesus.